Esse vídeo vai trazer informações fora da curva, mesmo para quem já conhece a tese de investimentos em Bitcoin. Eu não vou falar sobre se o preço vai subir ou não, eu vou falar por que investir nisso é tão importante se você investe em renda fixa, terrenos e outras coisas e nunca considerou investir em Bitcoin e outros criptoativos de forma séria, mas especialmente no Bitcoin hoje por conta das propriedades que ele tem e que são fenomenais. Eu quero te surpreender com o tamanho da relevância disso e é um fenômeno extremamente grande e que quase ninguém presta atenção no dia a dia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre por que tudo está ficando cada vez mais caro. É realmente impressionante e como que isso impacta na sua vida. Eu vou trazer alguns exemplos bem simples. Eu quero te mostrar um estudo nosso que diretamente explica essa desvalorização do nosso dinheiro, que é um dos motivos fundamentais para se investir em Bitcoin. E terceiro lugar, por que o Bitcoin é diferente e como que ele pode te ajudar também, né? E também erros que você pode cometer aí, que eu não quero que você cometa sem dúvida. Como sempre, é um vídeo com vários dados, então já pega o cafezinho, senta o dedão no like aí, compartilhe com aquele seu amigo. No final, se você gostar desse conteúdo, se entender que ele te ajudou a entender algo mais, e eu acredito que sim, vai te surpreender com certeza, que é um conteúdo recheado de informação mesmo. Meu nome é William Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo que eu faço, sem ficar com o dinheiro dos clientes, sem que o dinheiro dos clientes passe por nós, sem venda de curso, mentoria ou coisa parecida e sem promessas de retorno que são impossíveis. Se é uma coisa que você está interessado, também já olhe os links da descrição e entre em contato com o nosso time. Tá bom, mas por que tudo está ficando cada vez mais caro? Eu quero trazer um dado para vocês aqui, que é um cálculo feito a partir do próprio Banco Central. Calculou o seguinte: quanto valia R$1 milhão no início do Plano Real, ali em 94, e quanto vale R$1 milhão agora. Então, o milionário de 94, para você ser o milionário de 94, hoje você precisaria de mais de R$8 milhões. E esse é o tamanho da desvalorização do dinheiro aqui no Brasil. Isso utilizando o índice oficial de inflação, que é um índice maquiado, assim como todos os governos têm um índice oficial e ele é um dado maquiado até por estruturação dele. Mesmo assim, né, você vê que o dinheiro desvalorizou no mínimo 8 vezes de lá para cá. Foi muito mais que isso, tá? Pode ter certeza. Mas ele foi pelo menos 8 vezes. E essa desvalorização, ela tem um efeito muito significativo na nossa vida. E esse efeito, por exemplo, o preço das coisas custa cada vez mais caro, cada vez mais difícil de um jovem conseguir comprar um imóvel. Assim como foi para os nossos pais, nunca foi fácil, né? Mas hoje é muito mais difícil, tudo é mais difícil hoje. Ter coisas boas é muito mais difícil. E eu quero te mostrar como que isso acontece, tá? Então eu trouxe um dado aqui também, que é um dado criado por nós, é um cálculo feito pela gente, dizendo o seguinte: olha, o governo, o que eu quero que você conheça, tá? Existe uma meta oficial para a desvalorização do dinheiro. Então, isso que eu estou falando, a inflação oficial causou, né, uma desvalorização de mais de 8 vezes o nosso dinheiro desde o início do Plano Real. Na verdade, existe uma meta para que isso aconteça. Então, se existe uma meta para que haja desvalorização a ser cumprida, essa meta é de 3% ao ano hoje. Vocês podem esperar que, e o governo raramente cumpre a meta, então costuma ficar na média, né, acima dessa meta de desvalorização, você tem aí um fenômeno que é, basicamente, o dinheiro vai desvalorizar com certeza, tá? E essa é uma garantia que todos têm. Então, quando você olha para isso e pensa, olha, então as coisas vão melhorar, no futuro não vai ser assim. Não, no futuro vai ser assim e pior. Eu quero te mostrar isso na perspectiva de que isso é uma trajetória em andamento. Mas pior do que isso, tá? A meta atual é de 3% ao ano, nós estamos aí 5,15% acumulado em 12 meses. Quer dizer que a meta é de 3, nós estamos em 5. Né? A gente chegou quase a chegar próximo de dobrar a meta nesse caso. Só que a cada 1% fora da meta, o dinheiro perde valor no tempo 3 anos mais rápido. Com uma inflação oficial, tá, de 5% ao ano, levariam 14 anos para qualquer patrimônio valer zero. E esse é basicamente a explicação, a parte da explicação desse fenômeno do dinheiro valer cada vez menos. Já vou trazer alguns exemplos, tá? Mas isso vai seguir acontecendo porque existe uma estrutura, então, montada para isso, de uma meta de desvalorização que não é cumprida, então ele está sempre acima da meta. Eu já vou mostrar a média histórica qual é, e com 5% de inflação ao ano, a gente teria, então, em 14 anos o dinheiro não valeria nada. O que as pessoas fazem para se proteger disso? Colocam dinheiro a juros, né? Que emprestam para o governo, emprestam para... compram títulos do Tesouro, geralmente, né, ou outros instrumentos de renda fixa, para rentabilizar acima dessa desvalorização aí de 5% ao ano. Então hoje a Selic está 15, você olha a 5 e fala, estou ganhando um montão aqui, sou muito esperto, se a inflação oficial fosse verdadeira. E eu já vou te mostrar que não é, e por que não é, e o que causa essa inflação também. Mas alguns exemplos muito práticos, né, que são fáceis de perceber. A gente tem uma casa de luxo hoje, você imagina a casa de R$1 milhão. Nossa, uma vez uma casa de R$1 milhão
era uma casa de uma magnitude muito grande, era um milionário que tinha uma casa de 1 milhão, imagina só. E hoje em dia eu tenho aqui exemplos de casas germinadas na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, a 1,5 milhão de reais sendo vendidas. Então, em casas de meio terreno, vendidas a 1,5 milhão. Não são casas de luxo, não são casas ruins, naturalmente, são casas boas, mas são casas de 1,5 milhão que não são, né, aquilo que era no passado. Então, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, tá? Só que com uma proporção um pouquinho pior, mas uma casa de US$ 1 milhão lá já não é mais uma mansão, é uma casa comum. E isso é o fenômeno, esse é um exemplo, né, desse fenômeno de desvalorização do nosso dinheiro. Um celular novo, agora o iPhone 17, fui cotar agora R$13 mil. Imagina que difícil que é. Quantos salários mínimos, quanto tempo de trabalho poupando para comprar um iPhone 17. Certamente não é para qualquer um. Isso vai continuar piorando. A tendência é que as coisas continuem subindo de preço dessa maneira. Um terreno aqui, onde eu moro também, R$400 mil. De novo, no interior do Rio Grande do Sul. Imagine numa grande capital, que eu não estou acompanhando muito o preço de terreno, mas você tem uma noção e faça a proporção, você deve saber melhor que eu na região de vocês. Então é muito difícil ter uma casa, um terreno, uma coisa assim, como era no passado, porque as coisas custam cada vez mais caro. Então é difícil guardar R$400 mil. É bem difícil, que vocês devem saber também. Um carro popular, mais de R$100 mil. Imagine, anos atrás eu falasse para vocês que um carro popular está R$100 mil, vocês iam dar risada. Então, o 0 quilômetro, claro, mas mesmo assim é impressionante o quanto as coisas estão caras. E o ponto-chave aqui, que eu quero explicar a vocês, é que isso é uma trajetória em andamento. Então é uma direção desse negócio que é cada vez pior. Então a desvalorização do dinheiro vai ser cada vez mais ampla, maior, por conta da estrutura que foi montada para isso e porque isso acontece também é um fator explicativo. Mas até agora tudo que eu te mostrei é consequência, né? Então essa inflação, essa desvalorização do dinheiro, ela é consequência desse fenômeno maior. Mas eu quero te explicar a causa. Talvez você conheça, né? Mas eu faço questão de explicar isso aqui no detalhe com bastante dados aqui, como sempre. Então, abri para vocês o nosso painel de análise. Tá bom, o que causa a inflação? Existem várias coisas que podem causar inflação. Por exemplo, um choque de oferta e demanda. De repente dá uma quebra de uma safra, aí o preço de tudo sobe porque a oferta é cada vez menor. Então, só que esse tipo de, que é o que geralmente se atribui à inflação, esse tipo de fenômeno. Então, o preço das coisas subiu porque faltou tomate. Isso é verdade. Isso também faz parte do fenômeno da inflação, né, o que a gente considera como inflação, que é o aumento de preço generalizado ali, alimentação, entre outros elementos. Só que o que acontece? Esse fenômeno de desequilíbrio de oferta e demanda em determinados setores, eles sempre são fenômenos temporários, porque sobe o preço de alguma commodity, por exemplo, a produção tende a aumentar no momento subsequente e o preço volta a cair. Então, tudo que tende a subir de preço atrai oferta, e tudo que cai de preço reduz a oferta. Então, quem produz, né, costuma regular a oferta e demanda de uma maneira inteligente, buscando otimizar os seus recursos. Isso acontece para commodities, acontece para outras classes de ativo também. Uma ação que sobe demais tende a cair de preço também por conta disso, um criptoativo da mesma maneira. O que acontece é que existe um fenômeno de equilíbrio no mercado, na economia como um todo. Isso é um fenômeno de mercado, e não só financeiro, um mercado do ponto de vista de capitalismo mesmo. Então essa coisa se autorregula. Você não tende a ter esse fenômeno acontecendo de forma desordenada por muito tempo, muitos anos, assim, à toa. Então, o que faz esse fenômeno ser possível, né, de inflação contínua, que não para de acontecer, né, e não para de piorar? É o fenômeno da desvalorização do próprio dinheiro sendo executado pelos próprios governos. E uma forma de acompanhar isso, uma métrica fantástica para isso, é a métrica do M2. Então, eu trouxe aqui a métrica do M2 em comparação, tá, do Brasil e dos Estados Unidos. Então, aqui tem essa linha reta, praticamente, que vocês estão vendo, é a quantidade de dinheiro que existe em circulação na economia, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Por que eu fiz essa comparação? Para ter uma noção das proporções. No Brasil existem quase 13 trilhões, 12,9 trilhões de reais, o último dado do mês de julho já, é o último dado atualizado, e em dólares nos Estados Unidos existem 22 trilhões de dólares. Então, essa métrica é um agregado monetário chamado M2. Ela é muito útil para medir a quantidade de dinheiro em circulação na economia real. E essa, então, naturalmente, para prever a inflação. Quando essa quantidade, se existe muito dinheiro sobrando, esse dinheiro vai parar na mão das pessoas, esse dinheiro tende a ir para consumo e o preço das coisas tende a subir. Então, a tendência de longo prazo, estamos vendo desde 2012 aqui, mas se eu botar uma série histórica maior, vocês vão ver um tempo maior disso acontecendo. Por que isso acontece? Porque existem, por algumas razões, tá? Uma delas é que existe um fenômeno de impressão de dinheiro que os bancos criam, os bancos conseguem emprestar mais dinheiro que tem, então isso faz com que a quantidade de dinheiro sempre aumente. A maior parte das dívidas não são pagas, elas são roladas, então tem um processo financeiro aqui que faz com que isso aconteça de qualquer maneira. E por outro lado, existe um processo estrutural sobre o pagamento de despesas dos governos.
que influencia isso? O governo consegue se financiar para pagar suas despesas de 3 maneiras: aumentando impostos, imprimindo dinheiro, que é o que vocês vão ver aqui, caindo no M2 também. E terceiro, eles conseguem ganhar mais dinheiro se endividando. Então, o que o governo do Brasil, dos Estados Unidos faz e outros países fazem? Eles fazem tudo isso ao mesmo tempo. Eles se endividam mais, eles imprimem dinheiro e eles também aumentam impostos. É ruim aumentar impostos. Então, pega os Estados Unidos lá, eles estão tentando reduzir impostos e criar tarifas, né, que são impostos para outros países. É uma forma que eles encontraram, um arranjo que eles encontraram para evitar aumentar impostos da população. Mas eles estão imprimindo dinheiro, não muito, como eu vou mostrar aqui para vocês, e eles estão aumentando a dívida bastante. Tá? Então, o principal financiamento dos Estados Unidos hoje é aumento de dívida. E no Brasil, aumento de dívida, estão aumentando impostos e um pouquinho imprimindo dinheiro. Mas aqui o fenômeno de impressão de dinheiro ele acaba sendo um fenômeno, de novo, de longo prazo. Então, no longo prazo, a quantidade de dinheiro que existe em circulação só vai aumentar, porque é um dos instrumentos de financiamento do governo. E o governo, a única coisa que ele não faz é cortar despesas. Vocês já viram isso, né? Então, no momento, eles estão atacando mais na frente de aumento de impostos e aumento de dívida. Em algum momento, eles vão imprimir dinheiro pra caramba também, novamente. Mas como é que a gente faz para acompanhar se isso está acontecendo? A gente usa, no lugar de olhar essa métrica em termos nominais, que é o que a gente está olhando agora em reais, em dólares, a gente acompanha ela em variações anuais. Então vou mudar o gráfico aqui para vocês conseguirem ver. O que a gente consegue ver aqui de diferente? Opa, agora a gente tem um padrão diferente. Tem períodos onde essa quantidade de dinheiro aumenta muito e outros períodos nem tanto. Na média, nos Estados Unidos, essa desvalorização de dinheiro, ela está em 6% ao ano, 6,27% ao ano como média, desde 2010. E a inflação média nos Estados Unidos desde 2010 é de 2,59%. Então, é uma inflação, olhando, aqui eu estou olhando a inflação oficial, tá? Então, vou botar aqui a inflação oficial e botar a inflação oficial. Por que eu estou botando essas duas coisas juntas? Porque elas estão conectadas. Quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, naturalmente você vai ter uma demanda maior por consumo, essa demanda maior por consumo tende a fazer os preços subirem de forma a não voltar atrás. Diferente quando você tem um fenômeno de oferta e demanda, um choque de oferta e demanda apenas, onde as coisas sobem de preço e depois voltam ao normal. Elas não vão voltar ao normal se a quantidade de dinheiro que existe em circulação aumentou. Isso é extremamente descrito na literatura econômica, não é uma coisa que eu estou inventando. A gente vai desenvolver com certeza um trabalho sobre isso aí, publicado, para poder compartilhar com vocês, deixar disponível para download no nosso site. A gente está refazendo o site, logo vai estar isso disponível. Mas o que eu quero que vocês captem agora é que existe uma relação direta entre a desvalorização do dinheiro e o aumento de inflação de forma estrutural, de longo prazo. Então, o dinheiro tende a ser desvalorizado para financiar o governo e por razões naturais aí do sistema bancário, especialmente. E por outro lado, essa quantidade de dinheiro excedente vira consumo e o preço das coisas aumenta para nunca mais voltar atrás, que é os exemplos que eu trouxe para vocês de carro, imóvel, essas coisas não vão voltar atrás. Por quê? Porque elas subiram de preço não foi por um choque de oferta, falta de oferta e demanda, é porque as coisas, o dinheiro desvalorizou porque existe mais dinheiro em circulação. Então aqui qual que é o fenômeno? Qual que é a implicação? A gente está basicamente olhando o seguinte: a inflação nos Estados Unidos está em próximo de 3%, e só que a desvalorização real do dinheiro é de 4,66%. É maior do que a inflação oficial. E esse é um ponto-chave. Que outra coisa importante? No Brasil, como é que está? A inflação está em 5,13%, é o último dado, e a desvalorização do dinheiro é de 9,63%. Então, enquanto nos Estados Unidos eles desvalorizam a moeda em cerca de 6% ao ano, na média dos últimos anos, desde 2010, a gente tem no Brasil uma desvalorização de quase 11%, a média de 10,98% no período. Então, olhem a diferença, assim, a desvalorização do real é muito maior, muito mais substancial do que a dos Estados Unidos. E como vocês viram, poucos pontos percentuais a mais por ano já causam uma bagunça danada. Então, enquanto a gente tem uma inflação média no Brasil de 5,84%, a gente tem uma desvalorização real de mais de 10%, de quase 11% ao ano. E é isso, né, que tem um efeito composto e você vê tudo subindo de preço extraordinariamente, porque o aumento do M2 causa aumento de preço nas coisas. A inflação oficial, ela é uma cesta ali calculada para maquiar a inflação de verdade, sim, é realmente a desvalorização das coisas. Tanto é que muita gente fala que não dá para levar isso tão a sério, né? É um parâmetro apenas que é como um dado oficial, é um parâmetro que é utilizado para se saber, né, quanto o dinheiro está desvalorizando. Então o ponto-chave é o seguinte: isso aqui vai continuar acontecendo. Nesse momento, dá para ver que pelas variações do M2, que isso está abaixo da média, tá? Então, nesse momento, está abaixo da média histórica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O que significa que isso aqui não tende a gerar uma inflação muito significativa logo à frente. Mas ela já está no patamar mais alto do que todo mundo gostaria. Tanto a inflação oficial quanto a inflação
Vamos chamar de inflação real, que seria a desvalorização real do dinheiro, tá bom? Como isso acontece, né, já que isso acontece, e esse fenômeno é muito antigo, ele não é uma novidade para ninguém, o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma frase famosa, assim, que ele diz o seguinte: savers are losers. Tipo, quem guarda dinheiro é perdedor. Por que isso acontece? Porque você está guardando dinheiro, que é uma coisa que com certeza você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua família, né? Ah, guardar dinheiro é muito importante. É claro que sim, mas só guardar dinheiro não é o suficiente num mundo onde o dinheiro vem sendo desvalorizado de propósito pelos governos. E aqui está o ponto-chave. Se você faz isso, o seu dinheiro vai valer cada vez menos e você vai ser um perdedor. Você é obrigado a investir o seu dinheiro para que ele ganhe muito mais do que a inflação, para que aí sim você tenha uma paz de espírito aí a ponto de não ficar mais pobre ao longo do tempo, porque tudo é construído para que você fique mais pobre ao longo do tempo. E muita gente pensa assim, não, então é muito fácil, eu vou comprar terreno, eu vou investir em renda fixa, que rende muito mais que terreno hoje. E se você acha que está protegido então pela renda fixa, dá uma olhadinha nesse dado que eu vou te mostrar agora, que é um cálculo que a gente fez dos últimos 10 anos. Mas antes de eu te mostrar esse dado, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda não conhece sobre Bitcoin. Me ajuda a fazer eu crescer o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho e olha que interessante a conta que a gente fez. A gente pegou nos últimos 10 anos para calcular o quanto rendeu a renda fixa, utilizando um benchmark de mercado, aí, que é o CDI, quanto rendeu bruto, né, sem contar em desconto de impostos nem nada. Aí descontou da renda fixa o IPCA, que seria a inflação oficial, a gente descontou da renda fixa essa desvalorização do dinheiro, que é o M2, e descontou o dólar, para ter uma noção como é que ficou de verdade, assim, qual foi o rendimento real que a gente teria. Então, utilizando esse benchmark CDI em 10 anos, a gente teve um retorno de 144% para quem investiu na renda fixa. Nossa, matou a pau. Em 10 anos ganhei mais de 100%. Tá bom, parece que tá bom. Mas se eu descontar a inflação, o retorno real foi de 39,78%. Então aqui já dá para ver que o retorno foi de 40% em 10 anos, é muito pouquinho, tá? Então em termos reais você ganhou muito pouco. Se eu considerar pegar esse ganho do CDI e descontar o dólar, eu vou ter um retorno de 11% em 10 anos. Ou seja, eu não ganhei quase nada e ainda foi um pouquinho melhor do que ter só trocado para dólares e não ganhado juro nenhum. Mas se tivesse ganhado juro no dólar, já daria elas por elas, provavelmente. E nós descontamos então dessa taxa DI, então, desse retorno da renda fixa padrão, benchmark, o M2, ou seja, vou descontar a desvalorização real do dinheiro que aconteceu aqui no Brasil. E aí nós chegamos a interessantes menos 18%. Quer dizer que se você investiu o seu dinheiro na renda fixa por esse período de 10 anos, descontado que o governo desvalorizou o dinheiro, tá? Para simplificar, você está perdendo quase 20% em 10 anos. Essa é a dura verdade, é isso que te faz olhar para as coisas e olhar um terreno achar caro, olhar um iPhone 17 achar caro e um carro popular achar caro. As coisas estão perdendo valor muito rapidamente. Em alguns períodos é mais rápido do que outros, mas isso vai continuar acontecendo e vai continuar piorando progressivamente. Então, esse é o ponto. Você tem que saber se defender desse negócio, senão você vai ficar mais pobre com certeza. E os investidores em renda fixa, eles são basicamente os perdedores da nova geração, porque parece muito inteligente investir para ganhar 15% enquanto a inflação está em 5%, só que na verdade a inflação está em 10%, você está ganhando uma diferencinha pequena e a hora que o câmbio rebenta para cima, né, o dólar sobe, daí sim você evaporou os seus retornos e você ficou mais pobre em termos globais. E pior, né, algumas coisas realmente, eventualmente tem alguns choques de oferta e demanda que fazem os preços dos terrenos, né, subirem, ou de alguma outra commodity, alguma coisa que aí sim você empobrece muito mais rapidamente. Então, quando tem um choque de oferta e demanda de verdade em cima de qualquer coisa, aí ferrou. Aí você fica pobre rápido mesmo que tenha um caminhão de dinheiro investindo na renda fixa. Isso é uma coisa bem importante que você entenda. Então a solução não é investir em renda fixa, não estou falando mal de renda fixa, estou falando que não é uma solução para se proteger desse cenário. É uma solução para outra coisa. Pô, você tem que ter liquidez, você tem que ter o rendimento. Para compor uma carteira, talvez tem que ter renda fixa também, é bem importante. Mas o ponto é que se você não tiver alguma coisa nos seus ativos que faça com que você ganhe muito mais do que a inflação real, você vai ficar pobre. E vai empobrecendo aos poucos, né? Mesmo que você seja muito rico, você vai ficando cada vez mais pobre ao longo do tempo. Lembrando que nós fazemos acompanhamento aqui todos os dias dessas variáveis, entendendo para que lado elas vão, o que tem a beneficiar o quê, e se é uma coisa que você tem interesse em investir de forma profissional, pode chamar o nosso time aqui, alguém do nosso time, através dos links, imediatamente que a gente vai te ajudar. Investir em ativos que consigam superar essa desvalorização do dinheiro, como ativos reais, por isso que terrenos eventualmente superam essa desvalorização. Colecionáveis, relógios, Rolex, essas coisas costumam valorizar também mais mais do que a inflação, né, devido a esse fenômeno deles da escassez. Os próprios metais preciosos como ouro, prata, também são bons ativos que costumam se beneficiar desse tipo de cenário.
onde essa quantidade de dinheiro desvalorizando é cada vez maior, mais rápida, e uma solução turbo para tudo isso aqui é o Bitcoin. Então, por que o Bitcoin é uma solução turbinada, né, para dar retornos? Eu vou mostrar os resultados disso agora para vocês. Primeiro o resultado, tá? Depois eu explico por quê. Então, vou pegar esse M2 aqui, que está desvalorizando ano contra ano, vou manter ele aqui de novo, está desvalorizando ano contra ano. Então, vou pegar aqui o M2 dos Estados Unidos, com a desvalorização ano contra ano, e vou pegar o M2 do Brasil. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar os retornos do Bitcoin em cima. Até que eu fiz uma pequena comparação injusta com o real, mas com o dólar está bem justa. Olha só o máximo aqui que aconteceu de desvalorização do dinheiro, que é o M2, tá? Desvalorizou no máximo 23% aqui no topo de 2021. Nossa, foi uma super desvalorização do dinheiro do dólar. O que aconteceu com o Bitcoin? O retorno do Bitcoin foi de 225% ano contra ano no período. Então, fazendo a mesma comparação, ano contra ano, o dinheiro, o dólar se desvalorizou em 20% e o Bitcoin se apreciou em 200%. Então, é exatamente esse tipo de coisa que você tem que buscar para se proteger. E, historicamente, até é ridículo colocar a média. A média de retorno do Bitcoin ela é de mais de 70% ao ano em dólares. A média desse período aqui é de 84,91% em dólares, a partir de 2010. É claro que não dá para esperar que isso aqui aconteça todo ano, tá? Mas pode-se esperar uma média do tipo 40% ao ano em dólares nos próximos anos. Mesmo considerando períodos, essa média, tá, dos anos, considera períodos de grandes quedas, períodos que o Bitcoin caiu 70%. Quer dizer que mesmo com 2, 3, 4 anos, o Bitcoin caindo 70% ou mais, ele rendeu mais de 70% ao ano acumulado. Porque quando ele sobe muito, ele sobe várias vezes, 200, 300, 500, 600%. E isso aqui é exatamente o que você deve procurar para ter uma partezinha no seu portfólio. É isso que quase ninguém faz. Se todo mundo fizesse isso aqui, o dinheiro ia estar assim, o Bitcoin realmente estaria em outro patamar de preço já, porque a demanda ainda é muito pequena por pessoas comuns, como nós aí, que queremos nos proteger da inflação. Isso pouca gente sabe fazer e pouca gente sabe que é possível fazer isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. É bem melhor você ter um pouquinho de Bitcoin no portfólio do que não ter nada. E esse pouquinho não pode ser R$1.000, ele tem que ser um valor substancial e comparável ao tamanho do seu patrimônio como um todo. Se você tiver 10 mil aqui, tiver 50 milhões de patrimônio, não vai adiantar nada. Você tem que ter um percentual do seu patrimônio alocado em Bitcoin para ir colher os efeitos desse fenômeno. Eu vou trazer exemplos de quantos por cento em outros vídeos. Mas aqui o principal ponto é ir no real, né? Nem se precisa falar aqui. A gente teve uma desvalorização maior, então, a média de desvalorização então do real é de 10,98%, e enquanto o Bitcoin na média rendeu 84,91% em dólares. Eu não fiz a conversão para o real aqui, que eu acabei esquecendo de fazer essa comparação para ela ser mais justa, mas seria muito mais, então, naturalmente, do que isso. Então tenha em mente que o Bitcoin tem essa função, mas por que ele tem essa função? Por que isso acontece? A explicação é muito simples. Enquanto as moedas aí têm desvalorizado 5% ao ano, 10% ao ano, como é o caso do dólar e do real, o Bitcoin desvaloriza, ele tem uma inflação fixada. É uma desvalorização fixada em 0,8% ao ano hoje. Então, e a tendência de longo prazo é que a emissão ela caia. Então essa inflação vai ser cada vez menor a cada 4 anos, que é um fenômeno que é programado para o Bitcoin agir dessa maneira. Então, e também tem outra questão, além dele ter uma inflação controlada, ele tem uma quantidade máxima de 21 milhões de unidades. E hoje em circulação já existem mais de 19 milhões e 600 mil, está quase tudo já em circulação. E com uma emissão cada vez menor, uma inflação bem pequenininha. Então, só por aí você tem uma noção. Peraí, eu tenho um bem escasso, assim como o imóvel é escasso, assim como o ouro é escasso, e eu tenho, por outro lado, uma taxa de inflação programada que é muitas vezes, dezenas de vezes menor do que a desvalorização do dólar e a desvalorização do real. É quase o dobro da do dólar. Então você tem na verdade, um instrumento financeiro que ele foi desenhadinho para valer cada vez mais. E não é uma coincidência. Realmente as pessoas tendem, com o tempo, a aderir a esse instrumento, porque ele é superior aos outros instrumentos financeiros que têm essa função de proteção. É mais fácil de transportar que o ouro. Ele é mais líquido, você consegue comprar ou vender a qualquer momento, você consegue transportar para outro país, você consegue pagar uma conta, você consegue fazer um monte de coisa que ninguém consegue te confiscar, o ouro consegue te confiscar se quiserem. Então tem uma série de vantagens no Bitcoin que você não tem em outras classes de ativo. Então ela é uma classe de ativo, não é melhor que as outras, mas ela é superior nesses quesitos. E é por isso que ela é tão boa nesse negócio de preservar valor ao longo do tempo. O que confunde as pessoas é que, como a oscilação desse ativo é muito grande, todo mundo costuma olhar isso aí e pensar que é arriscado. Mas é muito mais arriscado ficar com dinheiro no CDI do que ter um pouquinho de Bitcoin. Então eu não faço promoção porque você tire todo o dinheiro no CDI e coloque tudo em Bitcoin. Tá? Raciocínio dessa maneira. Isso não seria uma maneira profissional de olhar o mercado. Porém, eu recomendo que você considere ter um pouquinho, porque a hora que esses grandes movimentos acontecem, eles ajudam a equilibrar teu portfólio
e fazer com que você não fique pobre tão rápido. Então ele serve como um hedge, ali, como um instrumento financeiro que está ali, um pouquinho dele vai te ajudar um montão. Eu não acredito que se um pouquinho tem que ser 1%, 2%, tem que ser mais que isso, tá? Sendo bastante sincero com vocês, eu vou trazer um estudo em outro momento. Mas, então aí entra outro problema, que é se eu vou ter um pouquinho de dinheiro nesse negócio, eu tenho que acompanhar esse negócio, assim como qualquer outro investimento. Se eu tenho Bitcoin, eu vou ter que acompanhar igual eu tenho uma ação, igual se eu tenho investimento em ação, eu tenho que ler balanço, demonstrativo de resultado, fazer um monte de conta, ou pagar alguém para fazer isso para mim. E é exatamente a mesma coisa, que realmente essa informação, ela é muito simples e muito poderosa, que você consegue se proteger com Bitcoin. A tendência de longo prazo dos governos é imprimir cada vez mais dinheiro, como eu mencionei para vocês, e a tendência de longo prazo do Bitcoin é valer cada vez mais, como eu comentei com vocês. Mas qual que é a grande questão, né? E também tem que prestar atenção, exige um trabalho para acompanhar ele. Ele passa por períodos muito ruins, e esses períodos muito ruins, essas quedas de 70%, elas fazem com que as pessoas se apavorem, se desesperem e saiam do mercado e percam dinheiro. Quase todo mundo perde dinheiro investindo nisso, assim como perde em ações, porque não sabe o que está fazendo. Estão seguindo dica de alguém, costumam comprar quando o preço já subiu muito, não sabem que pé tá a coisa, se vai continuar subindo, se não vai. Então, se você não sabe responder essas perguntas, você precisa buscar alguém que te ajude a fazer isso. E é exatamente o nosso papel aqui. Então, se você pensa em investir em Bitcoin, mas está na dúvida se é um bom momento, se não é, quanto comprar, quantos por cento, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Te recomendo clicar nos links aqui da descrição, dar uma olhada, entre em contato com alguém, você vai ganhar tempo falando com alguém do nosso time, realmente não vai perder tempo de maneira nenhuma para ter esse equilíbrio, né? Porque a tendência é o quê? Se você comprar o que eu estou te falando agora como verdade absoluta, muito provavelmente você vai ganhar por um tempo e depois uma hora você vai começar a perder, vai ficar 6 meses, um ano perdendo, e aí vai pensar, meu Deus, que burrada que eu fiz, né? Eu fui comprar o ativo errado, me dei mal, me ferrei. Então quase ninguém consegue ganhar essas valorizações de longo prazo, porque às vezes precisa de um evento de liquidez, acontece uma emergência, precisa sacar o dinheiro que está investido. Então é importante acompanhar os investimentos para que você não precise sacar no momento que o mercado caiu. Que é algo que é extremamente frequente. Parece que eu estou falando uma normalidade aqui, mas infelizmente não. Eu acompanhei muitas pessoas já tendo que sacar dinheiro quando o mercado caiu, e por isso que a gente precisa tomar algumas precauções. Se você gostou desse vídeo, senta o dedão no like, compartilha com seu amigo que investe só em terreno, só em renda fixa, só em outras coisas. Me ajuda esse material a chegar em mais pessoas que precisam saber disso. Um abraço para você, até o próximo vídeo.